Vamos aplaudir a Ele então, que Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Boa tarde, povo de Deus. Que a graça de Deus seja convosco. Amém? Sentem-se, por favor. Que bom que nós estamos aqui nessa oportunidade. Mas vamos para a mensagem de hoje, Gênesis 37. Nós vamos entrar aqui na palavra. Daqui a pouco nós vamos orar um pouquinho mais. Estamos vivendo uma preparação muito forte hoje, porque semana que vem já é Cruz Credo. Os irmãos estão meio lento hoje. Acho que eles não tomaram café, não. Então, alguém tomou cafezinho aí antes do culto? Alguns irmãos tomaram cafezinho e deu aquela despertada. Mas domingo que vem vai ser o quê? Santa Ceia. Então nós estamos preparando o coração, se consagrando, né? Vai ser essa semana especial aí de consagração todos os dias e Deus o abençoar. Amém? Eu estou falando aqui com os irmãos agora nesse culto, tratando um pouquinho do que o anjo da igreja falou aqui no culto das 8 horas da manhã. Se tem uma coisa que nós precisamos ter como propósito, como ideia para nós, é que todo e qualquer benefício que venhamos receber traz consigo uma responsabilidade. Todo compromisso, todo benefício, melhor dizendo, que você recebe da parte de Deus, traz para você uma responsabilidade. Nada é assim por um acaso. Tudo que você recebe de Deus como benefício para a sua vida, você pode ter certeza, por detrás disso, carrega uma responsabilidade muito grande. Basta você olhar para os primeiros personagens da Bíblia e olhar também para a Nova Aliança. Alguém lembra do apóstolo Paulo? Eu gosto muito de falar de Paulo. Paulo recebeu aquela autoridade, apóstolo de Cristo. Só que com aquela responsabilidade, com aquele benefício de ser apóstolo, de ser líder espiritual do povo, da igreja primitiva, ele recebeu também o quê? Muitas responsabilidades. Ele teve que sentir na pele por muitas vezes a dor de ser um apóstolo, a dor de carregar aquela autoridade sobre a vida dele. Nunca foi fácil. Aqui quem é pai de família sabe. É bom, né? No dia dos pais, no dia das mães, as pessoas chegaram, que bom, feliz dia dos pais, feliz dia das mães, a gente se sente bem, é ou não é? Mas a dor de ser pai, a dor de ser mãe, tem muita gente que não tem coragem de encarar. Tem muita gente que hoje é casado, já não é de agora, mas tem medo de ser pai e de ser mãe. Porque junto com esse benefício, vem o quê? Vem muitas responsabilidades, vem muitas cobranças, vem muitas exigências. E nunca foi fácil. Tem até um pessoal que gosta de cantar, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Porque não é fácil, tem que ser Deus na nossa vida. E a trajetória de José conta muito isso pra gente. A Bíblia fala o seguinte, Gênesis 37, vamos lá? Versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga Cruz Credo, irmão. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Esse é facinho, né? O pastor Jaime sempre diz, até as crianças sem dentes sabem onde é que está. Gênesis 37, 1. Vamos ler? Versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhes fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podia falar com ele. Nós vamos estudar esses 4 versículos aqui hoje. Semana que vem o versículo 5 em diante, que já vai contar o sonho. Mas eu quero ir por parte com você. Nós vamos estudar esses 4 primeiros versículos. O primeiro ele começa contando o seguinte, olha só, recapitulando, versículo 1. Versículo 1, vai estar na tela também para a gente acompanhar. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Se você for parar para analisar os capítulos anteriores da Bíblia, na trajetória, né, antes do José, que veio primeiro Abraão, depois Isaac, depois Jacó. Você vai ver que lá o primeiro patriarca, que foi o Abraão, ou Abrão, Deus deu para ele como possessão aquela terra, Canaã.
E lá ele lutou para chegar naquela terra e lá se estabilizar. E lá ele fincar a sua bandeira. E dali ele começou a produzir e a crescer naquela terra. Depois veio Isaac. E depois veio Jacó. O Jacó que era esse pai de José, né? E o Jacó peregrinou naquela terra durante muito tempo. Viveu ali. Ali ele se estabilizou. Lutou para chegar naquele ponto. Aí a Bíblia vai contar a história de que o José, ele se estabiliza, ou ele está vivendo em Canaã, debaixo da autoridade do seu pai, que era o Jacó. A gente tem que entender uma coisa. A vida do filho, ela sempre esteve ligada à do pai. Tem gente que acha que não. Meu pai viveu uma vida, eu vou viver outra totalmente diferente. É claro, todo ser humano é diferente. Mas as nossas raízes, ela veio de algum lugar. Querendo ou não, nós carregamos alguns traços. Algum tempo atrás, não muito pouco, faz um bom tempo já que o pastor tratou disso, que as nossas raízes, nós sempre vamos trazer alguma coisa, né, dos nossos antepassados. Um comportamento, uma atitude, uma ideia, ou às vezes até mesmo, né, muitas características que são parecidas com dos nossos antepassados. Às vezes a fisionomia, mas muita coisa parecida. E o Jacó, não podemos dizer que o José estava vivendo diferente dele, porque a trajetória dele foi até um pouco parecida. Você vai ver aqui na Bíblia que o José teve problema com seus irmãos. O Jacó também teve ou não teve problema com seu irmão? Teve, e não foi pouco. Né? Teve e não foi pouco. Você já conhece a história de Jacó. Jacó e Esaú. Né? Então carrega os traços. O Jacó teve uma trajetória, agora o José começa a desenvolver a vida dele, começa a crescer um pouquinho, e junto com aquele crescimento, começa a vir também o quê? Algumas dores. Começa a vir também alguns problemas. Aí eu queria entrar no versículo 2 com você. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de quantos anos? Guarde bem essa idade, 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a... Eu quero parar um pouquinho nesse versículo aqui para a gente detalhar algumas coisas. Eu até fiz aqui algumas anotações que são importantíssimas para a gente entender um pouquinho essa história. O Jacó, ele tinha 12 filhos. O José, ele era o 11º da história. Naquela época existia uma lei, né? Que ainda não existia essa lei da primogenitura, né? Ela estava ainda depois que veio essa lei, já com Moisés. Mas existia um princípio, vou usar esse termo, de que o mais novo ele nunca era beneficiado na frente do mais velho. Isso aí era sempre. Inclusive o Jacó foi enganado pelo seu sogro por isso. Porque ele gostava de Raquel, e a Raquel era mais nova do que a Leia. Então, o Labão teve que casar primeiro a Leia com o Jacó, e depois a Raquel, que era a mãe do José, né? Que era a mulher que ele amava. Teve que trabalhar 7 anos por uma, 7 anos pela outra. Então, naquela época já imperava isso, esse princípio, de que o maior tinha que vir na frente, o menor depois. Então, se tratando de genealogia, o José, ele seria o último da fila. Ele era o 11º dos filhos de Jacó. Isso era mais velho que o Benjamim. Então ele tinha lá a sua situação. Mas a Bíblia começa a tratar, a narrar a história de Jacó, começando por José. O que será? Provavelmente, nós já conhecemos a história, Deus tinha um plano extraordinário para aquele jovem. Deus tinha algo extraordinário para realizar através da vida de José, para dar continuidade à trajetória dos patriarcas. Não seria pelos outros, porque infelizmente os outros corromperam seus corações. Então, seria por ele. Por que eu estou falando seria? Porque se tornou depois, mas teve muitos empecilhos até chegar àquele ponto, que provavelmente Deus não tinha planejado dessa forma. Só que infelizmente, quando o ser humano ele começa a querer tomar o lugar de Deus, ou entrar à frente de Deus, sem pedir direções para ele, aí começa a morar o problema. Você vai ver aqui na parte seguinte, que ele apacentava as ovelhas
com seus irmãos. Aí a Bíblia diz um detalhe. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de quem? De Zilpa. Bila e Zilpa eram duas concubinas que o seu pai tinha, né? Naquela época isso era uma permissão. Era uma permissão. O cidadão, ele era casado, tinha sua esposa, mas aí por alguma eventualidade, se a mulher permitisse, ele podia ter uma serva que ele entrava a ela. Entrava, você entendeu, né? Ele tinha contato com a serva também. Isso era uma permissão. Nunca foi vontade de Deus isso. Fique bem claro, né? Graças a Deus pela nova aliança hoje. Marido de uma só mulher, mulher de um só homem. Pronto, acabou. Mas naquela época isso aí era uma permissão. Com os filhos da Leia, ele não permitiu José se envolver muito. Que eram os mais velhos, né? Rubens, Simeão, Levi. Ele não permitia. Mas com os filhos das servas, o José estava sempre com ele lá. Inclusive, eles ficavam lá apacentando ovelhas. José só tinha quantos anos? 17 anos de idade. Ele era um dos mais novos, estava lá junto com seus irmãos fazendo o quê? Cuidando das ovelhinhas, trabalhando já, servindo. Isso foi maravilhoso. Só que o seu pai já tinha feito separação de alguns irmãos para com ele. Com certeza já tinha chegado aos ouvidos dele que havia problema entre José e os filhos de Leia. Então você não vai ficar mais com os filhos de Leia. Você vai ficar aqui apacentando com os filhos de Bila e de Zilpa. Mas a Bíblia deixa um detalhe mais na parte final. José trazia uma má fama deles. O José, infelizmente, ele não tinha um bom vínculo com os seus irmãos. Falei que nós iríamos gastar um pouco de tempo nesse versículo para a gente entender uma coisa. Por mais que nós estejamos ao lado, às vezes, de pessoas que não são corretas, de pessoas que não estão fazendo o que é certo, nós não temos que ficar toda hora apontando os erros delas. Isso não é responsabilidade nossa. Tem coisa que a gente pode fazer, tem coisa que não está ao nosso alcance. Se todo erro de alguém nós formos apontar o dedo e ficar fazendo caso disso, nós vamos criar muitos inimigos. Concorda comigo, sim ou não? É claro, tem alguém que está do seu lado e você não vai tolerar determinados erros. Mas tem coisa que não diz respeito a você. Para que você não tenha problemas, é melhor você deixar aquela pessoa seguir, se orienta ela, conversa com ela acerca daqueles erros que ela está praticando, tenta alertar de alguma forma. Se ela não quiser, aí você deixa aquilo de mão. Porque senão, você só vai ter problemas. Acontece muito isso em locais de trabalho. Não vou nem falar do âmbito familiar, porque eu acredito que na família possa ter uma coisa ou outra e você tenta de alguma forma resolver. Mas imagina do lado de fora, pessoas que trabalham com você. Quem trabalha em empresas, às vezes tem que bater meta, uma série de coisas. Tem muita gente querendo fazer coisa errada. Tem muita gente tentando passar a perna em alguém, tentando usar de meios, né, que não são corretos, não são lícitos, para tentar ganhar alguma coisa em cima disso. E tem pessoa que toda hora está em cima. Isso aqui é errado, isso aqui não pode, vai criar antipatia. As pessoas não vão respeitar quando você chegar e falar com elas. O José não tinha maturidade para isso, infelizmente. Por isso que eu falei no início. Ele seria beneficiado, mas junto com os benefícios tinha que ter responsabilidade. E ele não estava preparado para isso ainda, naquele tempo. Lá na frente, com tudo aquilo que ele enfrentou, ele criou estrutura. Mas até aquele momento ele não tinha. Até aquele momento ele não tinha estrutura. Tanto é que saía. Cri-cri aqui, cri-cri acolá. Esse aqui está fazendo errado, aquele lá também. Esse aqui falou isso, aquele falou aquilo outro. E ficava com problema. Tudo que os seus irmãos falavam, ele ia lá e cochichava com seu pai. Isso foi enchendo. Isso foi trazendo uma aversão. As pessoas já não olhavam para ele com respeito. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, pessoal. A Bíblia fala que nós não somos demasiadamente santos. É ou não é verdade? Não somos. Não vamos ficar aqui com hipocrisia, porque eu faço tudo certinho. Pastor, porque eu nunca erro. E nunca erra, então tem que colocar a mão na nossa cabeça, né? Eu nunca erra, então queria que eu colocasse a mão na minha cabeça, que eu vira e mexe, eu estou errando. Vira e mexe, eu estou fazendo uma coisa que não era para estar fazendo isso aqui. Ou comento coisa que não era para estar comentando. E por aí vai.
Ele também tinha os seus erros, é bem provável. Só que era algo imperceptível, pequeno, provavelmente, que a Bíblia não menciona. Se tivesse, a Bíblia não ia esconder isso também. Amém? O José era correto. O problema dele é que tudo ele queria apontar o dedo, tudo ele queria levar a má fama das pessoas para o seu pai. Tinha coisa que tinha que ter cautela. Não é tudo que a gente ouve por aí que você sai comentando. Diga graças a Deus, irmãos. Eu fiquei sabendo, meu patrão não sei o que, ele fez isso, fez aquilo. Aí sai contando para Deus e o mundo. Isso vai resolver alguma coisa? Não. Então, infelizmente, não deve fazer parte da gente. Isso demonstra uma imaturidade. Para que a obra aconteça na vida da tal pessoa, ela vai ter que passar ainda por alguns processos, até ela chegar a uma maturidade, para que ela entenda o que Deus quer dela. Que até aquele momento, o José era aquele rapaz que ficava bisbilhotando as coisas para falar para o seu pai. Ele não sabia perceber as coisas, guardar para ele, e se tivesse algo mais grave, aí sim, falar. Agora tem coisa que não adianta. Eu, por exemplo, hoje sou auxiliar do pastor, chega muita coisa aqui para a gente. Não é tudo que eu chego lá buzinando no ouvido dele. Olha, pastor, assim, assim, assado. Senão ele não vai mais viver, eu não vou mais viver. É uma. E coisa que vai chegar, talvez tá bom. A gente conversa, a gente ora, a gente atende, resolve, tenta amenizar a situação. Não, talvez a coisa não foi desse jeito, você interpretou errado. Tenta ali de alguma forma apacentar a situação. Aí se o negócio fica mais grave, aí faz o quê? Aí leva para Moisés, que aí já não está nas minhas custas mais. Mas tem coisa que não adianta, é só besteira. Entende a questão? Alguém chega, pastor, que não sei o que, o fulano de tal fez isso e aquilo outro. Tá bom, nós vamos conversar. Não, você não vai tomar nenhuma decisão, você não vai falar com o pastor? Eu vou falar direto, hein? Se você quiser falar direto, é seu problema. Agora, particularmente, eu acho que isso aí não deveria, não. Isso é muito pequeno, tem coisa muito maior para ser resolvida. Porque senão a gente vai estar sendo mexeriqueiro, né? Que toda hora, não, tu não resolve nada não. Eu já vi muito isso, né? Tá chegando na toma, resolve. Não resolve nada não. E tem coisas que dá pra gente resolver, dá ou não dá? Dá. Tinha coisa ali que se ele conversasse com seus irmãos, eles iriam entrar num acordo. Eles poderiam conversar. Ele ia observar aquilo, a Bíblia diz o que é bom você retém, e o que não é você faz o quê? Você lança fora, você não adquire aquilo. Tem coisas que vão acrescentar a sua fé, receba. Aquilo que não acrescenta, você faz o quê? Deixa de lado. Você não leva aquilo em consideração. Mas ele fazia o quê? Tudo, ele chegava aí, pai, ele fez isso, isso e aquilo. E o Rubem fez isso. E o Simeão fez isso. E o Levi, isso aqui. E ficar. Chegou uma hora que os irmãos ficaram. E não para por aí, porque o versículo 3 diz assim, ó. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos. Israel aqui é o Jacó, né? A Bíblia só mudou o nome dele aqui. Israel, no caso Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de quê? De várias cores. Aqui tem um detalhe muito interessante. Alguém esteve naquela vigília com o pastor Fernandes? Esteve? O pastor Fernandes pregou o que naquele dia? Alguém lembra? Preferências, né? Ficou bem guardado, né? Falou de preferências. Nesse caso aqui, o Jacó comete um erro. Porque ele demonstra preferência com relação ao José, e os seus demais filhos ficaram como? Jogaram de lado. Por mais que ele dissesse que não gostava dos seus filhos, ou que gostava deles, mas os erros deles o afastava dele, tudo bem, não vou dizer que não tem que amar quem faz o errado, mas eles eram filhos também, sim ou não? Sim. Eu sei que a educação naquela época é totalmente diferente de hoje, né? Hoje você tem poucos filhos, você consegue chegar ali. Hoje nós já fomos ensinados a educar desde pequeno. Naquela época nem se falava em educação. Eu acredito que não. Ela era algo deles mesmo, né? Que era algo que era de princípio que eles tinham lá dentro. Mas o Jacó, ele faz aquela separação.
Esses aqui faziam errado, toda hora chega a má notícia deles, que o José me traz. E aí o José agora aparece com uma túnica toda colorida. Aquilo era sinal de destaque, de que o José, ele estava sendo colocado num patamar acima dos seus irmãos, sendo ele o mais novo. Aquilo iria ser visto com bons olhos ou com os maus olhos? Com os maus olhos. As pessoas, os próprios irmãos estavam dizendo, tá vendo? Ele estava falando mal da gente para se beneficiar. É isso que as pessoas fazem hoje também, é ou não é? Alguém que tudo que ouve aqui sai falando ali, ó, tá querendo queimar os outros para ficar por cima. Aí se a pessoa ganha algum destaque, o que que dizem? Está ganhando destaque por quê? Porque ficou usando contra as outras pessoas, ou coisa parecida. Aí o Jacó comete um erro gravíssimo, dá essa túnica para o José. Começa o José a aparecer agora todo bonitão, de túnica, os irmãos olhando para ele. Quer dizer que ele é melhor do que a gente? Estava dando uma olhada um pouquinho nisso. Túnicas, né? Eram peças, né? Essas túnicas de várias cores, elas eram peças que na época elas eram caríssimas. Elas não tinham um preço barato. Aquilo era feito por artesãos. Se fosse hoje era por estilistas, né? De marca. Não era por qualquer pessoa. Aquilo eram peças que eram, né, agrupadas. Não era só uma peça, né? Eram peças agrupadas que se tornavam uma, de várias cores, né? Aquilo era algo que era custoso, caro. E o pai teve coragem de fazer aquilo pelo José. Tem a questão da meritocracia. Ele era correto. Amém. Mas infelizmente aquele não era o tempo. O José não estava preparado para aquilo. E tem coisas que você coloca na mão de alguém despreparado, você coloca ele a perder. Se você coloca algo grande na mão de alguém que está despreparado, você coloca ele a perder. Você coloca ele a perder. Ele não tem estrutura para tal coisa. Não tem estrutura. Se você colocar algo grande na mão de quem está despreparado, ele joga fora. Já viu aquelas pessoas que... Já vi histórias, né? Eu gosto de assistir muito documentário. Um documentário que eu assisti uma vez de um cidadão que ganhou... naquela época, né? No ano 2000 e pouco. Aqueles programas de televisão que tinham os reality, né? Ganhou lá R$1 milhão em 2003. Hoje a pessoa mora no lixão. Você acredita nisso? Em 2003, naquela época, 1 milhão é como se fosse 3 milhões hoje. É muito dinheiro. E a pessoa ganhou e fez o quê? Jogou fora, não tinha preparação para receber aquilo na mão. Não tinha preparação. Desperdiçou. Dá algo na mão de alguém que não está preparado para ver. Ela joga isso fora. Já vi, falando de ministério, colegas, né, de ministério que, apesar de já ter uma certa idade, receberam algumas responsabilidades maiores. O que você acredita que ele fez? As pessoas começaram a sair da igreja. Começou a expulsar o povo. Aí depois reclama porque só recebia a igreja de 10, 20 ovelhas. E nunca recebia de 200, 300 ovelhas. Porque não estava preparado. Não sabe lidar com as pessoas. Não sabe lidar com causas. Não sabe parar para ouvir o que as pessoas têm para falar. Antes da pessoa ouvir, já vai logo? Não sabe. Infelizmente. Coloca a perder. Joga fora. Infelizmente. Tem gente que infelizmente já colocou muitos filhos a perder. Foi dando as coisas para ele de forma antecipada. Não deixou ele ter aquele trabalhozinho, aquele gostozinho da conquista. Foi dando de mão beijada e a pessoa foi fazendo o quê? Foi desperdiçando. Falo da minha família, para não falar de ninguém. Conheci caso da minha família. O tio lá deu um carro pro meu primo. Eu digo, coitado. Desperdiçou. O golzinho era todo bonitinho, ó. Aquele golzinho, o G3, né? Acho que era carro de 2014. É bonitinho o carro. Deu pro rapaz. Desperdiçou o carro. Hoje não tem mais nada. Não tem. Ele não trabalhou para aquilo. Ele não sabe o que é valorizar. Ele não sabe o que foi lutar para conquistar aquilo. Desperdiça.
O José não estava pronto para receber destaque ainda. Quando ele recebe destaque, com certeza ele desfila na frente dos irmãos. Começa a querer apresentar alguma coisa. E os seus irmãos o quê? Com raiva. Veja o versículo 4. O que ele diz no versículo 4? Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele de que forma? Pacificamente. Eles não conseguiam olhar e conversarem pacificamente. Eles não conseguiam sentar e dizer assim, vamos conversar um pouquinho. Eles não conseguiam fazer isso. Para você não conseguir parar para conversar com a pessoa, nem para discutir uma relação, quer dizer que o negócio está bem feio. Não é? E pelo menos quando você senta, não concordo, mas eu quero discutir isso aqui, vamos discutir. É uma coisa. Não poder nem sentar para discutir nada relacionado àquilo, que se chegasse perto era risco de vida. Então o negócio estava bem feio. E infelizmente o José não soube lidar com isso. Os irmãos estavam fazendo errado, irmão. Isso é indiscutível. Hoje nós vivemos um mundo onde tem muita coisa errada acontecendo diante dos nossos olhos. Tem muita coisa acontecendo simultaneamente. Mas nós temos que saber muito bem nos comportar diante disso. Temos que saber muito bem como entrar e como sair de determinadas situações. Vai ter gente que você vai enfrentar no dia a dia que entre você ter razão e você ter paz, é melhor você ficar como? Em paz. Eu sei que você tem razão, você está correto. Se você chegar e sentenciar a pessoa com relação a alguma coisa, você está correto. Mas às vezes é melhor você se ausentar, respirar um pouquinho, para que num outro momento você pegue uma situação melhor e aí você tente pelo menos discutir aquela situação. É muito melhor. Porque senão nós vamos perder. Nós vamos apartar. Eu já comentei isso aqui. Quando você perde uma pessoa, você não perdeu só aquela pessoa. Você perdeu as outras que ela tem vínculo. Né? Isso é em todas as áreas da vida. Quando você tem problema com uma pessoa, você não tem só com ela. Você tem com as pessoas que estão vinculadas à vida dela. Nós temos que ter muita sabedoria com relação a isso. José não estava preparado. José estava exposto. Estava diante dos holofotes. Imagina ele passeando, andando com aquela túnica e os irmãos olhando para ele. Mas esse rapaz é chato, folgado, quer se aparecer. Imagina a situação, né? Andando com a túnica daquela, de cores. De longe era percebido. Não posso deixar de comentar isso, gente. Mas infelizmente tem pessoas que Deus tem assim um plano para ela, um sonho. Deus tem assim algo para realizar na vida dela. Mas ela não sabe se poupar. Como assim se poupar, pastor? Ela não sabe se conter, guardar aquilo para ela. Esperar o tempo da exaltação. O que ela faz? Ela já começa logo a mostrar. Já começa logo a apresentar. Porque o que Deus tinha para o José era grande. Sim ou não? Sim. É indiscutível. O que Deus tinha para o José era grande. Mas não era para aquele momento. Com 17 anos ele não estava preparado. Tinha muita coisa para acontecer ainda. Tinha muita água para passar por debaixo da ponte. Tinha muito tempo ainda para ele observando as coisas, para ele amadurecendo, até chegar aquele tempo. E o pai antecipa, coloca ele à frente para querer mostrar alguma coisa para os irmãos. Aí você vai ver lá na frente, isso aqui é matéria para as próximas reuniões, mas você vai ver na sequência, no capítulo 5, que ele vai contar um sonho que ele teve. Aí ele vai contar os sonhos para quê? Para os irmãos ficarem com mais raiva ainda. Ficaram com mais ódio dele. Quer dizer que esse cara quer ser maior do que a gente? Quer dizer que ele ainda está aqui, ainda zombando da nossa cara? Não bastasse o nosso pai jogar a gente de lado e dar o melhor para ele.
querer colocar ele à frente de tudo. Agora, ainda vem contar essa história pra gente? Que cara ousado. Viu como ele não estava preparado? Tão imaturo que aquilo que Deus deu para ele como sonho, ele foi repartir. Não era tempo de repartir. Era tempo dele guardar aquilo para ele. Tudo, tem gente que faz questão de mostrar tudo. Tudo que vai fazer, ela publica. Isso é um alerta que a gente está fazendo aqui hoje. Cuidado com tudo que você anda publicando. Ai, meu filho bonitinho, vai estudar na escola não sei aonde agora, publica a criancinha. Com a farda da escola, o endereço da escola e tudo. Aí os pedófilos da vida vê. Né? Hoje em dia o negócio tá brabo, gente. Querendo ou não, a gente está sendo visualizado por muita gente. A gente pensa que não, mas as pessoas nos conhecem. As pessoas nos observam, né? No dia a dia. As pessoas sabem quem nós somos. Elas conhecem perfeitamente. Não tente abrir mais a coisa do que ela já está aberta. Hoje, nesse mundo de mídia social, tudo está aberto. Para onde você vai, você está sendo observado. As pessoas seguem os nossos passos. Aí José, apresentado antecipadamente, gera aquele problema todo. Iam matar. Teve um que falou: antes vendamos ele do que matamos. Aí ele é vendido. E o resto da história você já conhece. Tudo antecipado. Foi colocado à frente de maneira antecipada. Erro gravíssimo do pai, que deu algo para quem estava despreparado. Isso é até um alerta para a gente. Trabalho em determinados lugares, cuidado com gente inexperiente. Não é porque ele traz algumas informações que ele é digno de cargos maiores. Não, vou colocar ele, eu sou chefe. Ele é um cara que me passa confiança. Ele passa confiança. Daqui a pouco ele vai estar subtraindo de você mesmo. No início é sempre tudo bonito, né? Depois as pessoas mostram quem realmente são. Depois elas mostram. Tudo de José estava sendo aberto, compartilhado. E todo mundo, os irmãos, só olhando. Chegou uma hora que a inveja entrou, a revolta entrou, a tristeza entrou e disseram: vamos dar um fim nesse rapaz. Vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. E o diabo está doido para achar a gente, para colocar assim no nosso caminho. Que você recebe um sonho, você quer contar. Guarda para você. Eu tenho um sonho que eu vou ser não sei o que na vida, eu vou crescer. Amém. Guarda, vai orando, vai pleiteando diante de Deus, até o dia em que Deus mesmo exaltar. Aí quando Deus exaltar, não tem mais o que esconder. Não é? Mas enquanto isso, guarde, espera, não apresente isso. Que Deus tem plano para todo mundo, esse aqui é inegociável. Deus tem plano para mim, Deus tem plano para a irmã, Deus tem outro plano para a irmã, e assim sucessivamente. Agora, aquilo que Deus tem conosco é nosso. Até o dia disso se cumprir, vamos orar. Deus vai fazer aquilo acontecer. Não é por força nem por violência, não é por obrigação, não é passando por cima de ninguém, e nem contando os podres dos outros para querer se beneficiar. Muito pelo contrário. Pela palavra que Deus falou comigo, que Ele vai concretizar. Glória a Deus. O José não sabia disso. Ele apanhou, sofreu muito, vendido como escravo. Aí vai cuidar das coisas do faraó, começa a se destacar. Ele já era uma benção. Lá não tinha de quem ele falar, né? Não tinha de quem ele falar, então ele teve que se aquietar. Vai desenvolvendo a vida. Melhora, sai do palácio da parte de fora, vai para a parte de dentro da casa. Começa a se destacar. Aí começa a vir os problemas. Aquilo tudo fez parte do amadurecimento dele. A mulher do faraó disse: deita-te comigo. E o que ele fala? Não. Ali Deus começa a observar, está amadurecendo, está aprendendo. Não aceito. A Bíblia fala que ela fez aquilo durante muito tempo. Até o dia em que ela consegue fazer o quê?
tirar a túnica dele. Tirar a túnica dele e ficar lá com a prova. Tirou a túnica e mostrou, aqui a prova. Ele tentou me agarrar. Ele não tinha feito nada disso. Ele foi fiel a Deus. Foi fiel a Deus. Demonstrou que ele era fiel. Que junto com os benefícios daquilo que Deus queria fazer na vida dele, agora ele tinha que carregar algumas responsabilidades. O negócio apertou. Aí ele vai lá, fala com o faraó, não fiz nada disso. Aí o faraó acredita na mulher, ele é preso. Lá na prisão ele se destaca. Se torna o chefe lá dos presos. Aí tem um sonho lá do padeiro e do copeiro, interpreta. Lembra de mim lá diante do rei. Esquecem dele. Até o dia que passa mais um tempo e ele tem a oportunidade de interpretar o sonho do faraó. Aí depois que ele interpreta o sonho do faraó, é que as coisas começam a clarear para ele. Mas aí ele já tinha 30 anos. De 17 até 30, 13 anos. Durante todo aquele tempo, Deus esteve amadurecendo José. Amém, pessoal? Nós vamos pedir isso para Deus. Deus, eu quero tudo que o Senhor tem preparado para mim, todos os benefícios. Mas antes me prepara. Não me deixe receber nada sem estar preparado. E se o Senhor tem algo preparado para mim, se o Senhor já quiser me revelar, eu recebo, vou ficar com isso para mim. Até o dia que o Senhor concretizar. Porque quando eu conseguir me conter, quando eu conseguir ter domínio das minhas próprias ações, aí eu vou demonstrar que estou preparado para alguma coisa. Enquanto eu não consigo dominar nada, não consigo dominar minhas emoções, minhas atitudes, minhas palavras, eu demonstro que não estou preparado. Eu demonstro que não estou pronto para receber esses sonhos que Deus tem para realizar na minha vida. Esses sonhos que Deus tem para concretizar na nossa vida. E hoje eu quero orar com você em cima disso. Amém? Deus tem alguns sonhos para mim, Deus tem alguns sonhos para você, e Ele vai realizar. Só para a gente finalizar, João capítulo 7. João capítulo de número 7. Quero dar um exemplo aqui do próprio Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 7. Versículo 1. Jesus é o modelo a ser seguido, né? Olha o que a Bíblia diz. E depois disso, Jesus andava onde? Pela Galileia, e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam o quê? Matá-lo. Você vai lembrar. Isso aqui é uma coisa que nós somos cristãos, nós já sabemos. Jesus, quando ele nasce com um propósito. Qual que era o propósito? Salvar a humanidade dos seus pecados. Ele veio para ser o nosso substituto. Ele é o Cordeiro que veio ao mundo para tirar o pecado, né? Veio nos substituir. Ele começa a realizar algumas obras, começa a curar enfermos, expulsar demônio, ele começa a aparecer. E naquela proporção que ele ia aparecendo, ia causando problemas, porque os religiosos procuravam o quê? Matá-lo. Cada milagre que ele realizava, cada obra que ele fazia, os religiosos ficavam com mais nojo, porque as pessoas deixavam de seguir a religião, começavam a seguir Jesus. Jesus começou a observar: eu estou aparecendo bastante, o evangelho do reino está sendo pregado, mas eles procuram me matar, ainda tem muito tempo ainda, até que eu venha cumprir toda a obra. Então eu tenho que fazer o que agora? Tenho que me resguardar um pouquinho. Aí vem o versículo 10. Versículo 10. Estava no versículo 1, pula para o versículo 10. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. O que Jesus fez? As pessoas estavam querendo matá-lo, por conta da obra que ele realizava, porque ele dizia: eu e o Pai somos um. A mensagem que ele pregava contrariava aquilo que os religiosos ensinavam. Então ele começou a criar antipatia. E ele, percebendo aquilo, ele faz o quê? Vou sair um pouco de cena daqui, vou para outro lugar, porque o negócio aqui está ficando apertado, daqui a pouco eles vão querer me matar. O próprio Jesus, sendo Deus, ele soube os tempos da vida. Ele soube os tempos que era o tempo de apresentar-se e o tempo que era de se esconder, de retirar.
Quando ele viu que o negócio abaixava de novo, ele se apresentava lá para fazer a obra, mas não manifestamente. A Bíblia fala como? Em oculto, meio camuflado. Não preciso me apresentar para ninguém saber. Eu vou deixar o recado aqui, a mensagem. Sigo minha trajetória. Amém, pessoal? Ele sabia muito bem lidar com isso. Sabia muito bem lidar com essas situações. Tinha religioso lá, adiantava ele discutir com os religiosos. A lei não é válida, não sei o que e tal. Ele ia ter problema. As pessoas não estavam lá para discutir se a lei era verdade ou não. Ou se era o evangelho que era o correto ou não. Eles estavam lá para discutir, eles só queriam brigar. E para brigar, às vezes ele encontra alguns para brigar. E pelo aquilo que a gente entende pela palavra, briga não leva a lugar nenhum. Amém, gente? A Bíblia fala que a contenda só leva à destruição. As contendas, as brigas, as discórdias, os desentendimentos, os falatórios, só levam a ter mais problemas ainda. Então, às vezes, é melhor nem discutir. Jesus viu que o negócio apertava, o que ele fazia? Então, tá bom, deixa eu me retirar. E ele se retirava. E nós hoje queremos bancar os bons, né? Tem uma discussão com lá, deixa eu entrar no meio da discussão. E entra de peito aberto, que quer ter razão. Aí só gera problema. Aí começam as confusões, né? Nós vamos pedir isso para Deus. Não vou entrar nessa não. Se Jesus, que era o Senhor, não entrava, quem dirá eu? Vou é muito entrar nas contendas. Vou não. Aquilo que Deus tinha para fazer através de Jesus ia se cumprir com o tempo. O recado que tinha que ser dado, ele estava dando. Não adiantava ele ficar lá debatendo, porque só seria problema. E ele sabia o tempo disso. Glória a Deus. Que venhamos saber também, amadurecer. O José amadureceu da pior maneira possível. Poderia ter sido diferente, sim ou não? Sim. Se o pai não tivesse dado a túnica para ele, mostrado alguma coisa, o tempo ia passar, ele ia se destacar e ia aparecer. De alguma maneira Deus levaria ele para o Egito, ele ia se destacar em alguma coisa. Foi daquele jeito porque foi a situação que Deus achou. De permitir ele ser vendido, para ele chegar lá naquela situação, e lá Deus escondeu ele de tudo aquilo que estava aparentemente apresentado pelo Pai. E hoje eu quero orar em cima da palavra com você. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso?